Começo. Ajoelhada numa poça de sangue, uma menina presa por um anel de energia implora por ajuda. Baixando os olhos cansados e chorando, Alto pede ajuda. O prédio está pegando fogo, a garota indefesa espera por ajuda. O menino corre até ela e estende a mão. Ao se aproximar da menina, Alto congela com o braço estendido, sem conseguir se mover. O rapaz está confuso, sem entender nada. Forçando seu braço e perna a se moverem, Alto fica perplexo. A garota continua pedindo ajuda. Um homem encapuzado aparece e diz que Alto não vai conseguir, que é tudo inútil. O homem que aparece está feliz e se vangloria de que o rapaz nem consegue gritar. De repente, o estranho envolve o menino em uma névoa roxa, tentando subjugá-lo, sorrindo durante o processo. O homem encapuzado reúne a energia em uma esfera, dizendo que a vida é a lei imutável de Forternia, e que Alto nasceu com muito pouca vida. O inimigo levanta a bola de energia acima da cabeça e começa a espancar a garota, que ainda está amarrada e sem forças, dizendo ao rapaz para assistir em silêncio. Observando tudo isso, o rapaz, com medo nos olhos, implora mentalmente para que ele pare e não mate a garota. O inimigo, sorrindo maliciosamente, libera um fluxo de energia em direção à garota. O rapaz luta para sair de seu estupor, implorando para que pare. A garota nem mesmo observa o que está acontecendo. Impotente, ela chora. O inimigo libera um jato de energia na garota indefesa com a força do golpe, sua capa ondula. O golpe atinge a garota no coração, fazendo sua cabeça cair para trás. Por impotência, o rapaz também chorou, percebendo que não pode ajudar. Ele está chocado com o que está acontecendo. Ele perdeu sua amada. Estudando livros, Alto começa a procurar uma maneira de reviver Hannah, a garota que morreu nas mãos do inimigo. Sério, ele viaja pelo mundo, caindo e se levantando, seguindo em frente. O rapaz ouviu rumores de que precisa derrotar um dragão, mas não sabe que ele está no nível 99. Até os 55 anos, o homem não desiste de tentar encontrar uma maneira de ressuscitar sua amada. Cansado e ferido, ele não consegue acreditar que, com sua experiência, ainda não consegue vencer, tendo ele mesmo alcançado o nível 99. Ele consegue derrotar o dragão, mas em sua mente pensa que não voltará, pelo menos não para seus entes queridos. Ao derrotá-lo, ele deixa cair sua espada. Perder o resto de suas forças, Alto cai de joelhos, pensando em Hannah, dizendo a ela para acreditar em como ele tentou, mas no final ele estava sozinho. Então ele cai no chão e desmaia. Quando abre os olhos, ele vê a imagem de sua amada, lembrando-se de que não houve um momento em que não pensasse nela. Ele se lembra de como se divertiram juntos e de como ele era feliz, mesmo deitado na grama. Alto sente-se arrependido e pede desculpas a Hannah por não ter nada para lhe dar. Ele estava muito perto de seu objetivo. Com suas últimas forças, o homem transfere sua energia vital para o recipiente. Presente. Um lugar foi preparado debaixo da árvore. Há uma cadeira e uma mesa. Na cadeira está uma bolha de energia. Uma ampulheta mostra que o tempo acabou. O menino olha para a bola de energia e agradece a Alto. Esse menino é Alto. A esfera pergunta como tem sido sua vida e informa que ele está no paraíso de Forternia. O menino percebe e adivinha que morreu. Alto recebe a lágrima do Deus e é informado de que o homem que chegou até aqui é digno dela, pois já passou tempo suficiente. A lágrima acaba no peito do menino e ele questiona o que é e onde estava antes dele. Alto recebe o poder mágico da ressurreição e é informado de que pode viver sua vida novamente. Sem acreditar no que ouviu, ele pergunta novamente, maravilhado, se é realmente possível viver novamente. Char sugere levar Alto para umas férias, se é que se pode chamar assim. A alma do menino parece estar desgastada, mas ele nega isso. Mais uma vez, ele quer viver a vida novamente, não há dúvida sobre isso. Agora, ele afirma com confiança que quer viver a vida novamente. Char concorda com o pedido de Alto e decide mudar o destino do menino. Mas há uma condição. Apenas uma chance a cada 20 anos, Char também avisa. A força do destino é incrivelmente poderosa e a vida acabará antes que possa ser controlada. Alto quer recomeçar? Ele se perguntou. Mais uma vez, a imagem de uma Hannah sorridente e feliz passou diante de seus olhos. Alto responde com determinação e mostra que está pronto para salvar a garota. Char aceita a determinação do menino e finalmente se levanta da cadeira e voa em direção a Alto. Depois de pedir um momento, Char circulou ao redor do jovem,
e quis ouvir seu verdadeiro desejo, e o empurrou no peito. O choque e a dor tomaram conta de Alto, que caiu na escuridão, e ouviu que tudo estava recomeçando. O resto ele se lembraria. Não havia outra escolha a não ser suportar, fazendo um esforço para realizar o desejo. O destino deve ser desafiado. Abrindo lentamente os olhos, o menino viu duas silhuetas sorridentes, masculina e feminina. Ao acordar, Alto olha para sua mão e percebe que agora é um bebê. Assim, no corpo de um bebê, sua segunda vida com sua mãe e seu pai começa. Finalmente acordando com um olhar incompreensível, Alto olhou para seus pais jovens e alegres, que chamavam seu nome alegremente. Papai diz para acordar e mamãe diz bom dia. A criança fica intrigada, ainda sem acreditar no que está acontecendo. Finalmente, ele percebe o que aconteceu com ele, com confusão nos olhos. A mãe fala sobre o sol brilhando lá fora e o pai chama para um passeio. Quando finalmente percebeu, Alto gritou mentalmente que era um bebê. Tentando se mover e falar, o bebê não consegue nada, apenas agita os braços e faz barulhos de bebê. Um bebê fofo e corado, um dos pais cutucou-o com o dedo em sua bochecha gordinha. Com olhos cheios de amor e sorrisos nos rostos, os pais se aproximam dele, chamando-o de bebê e querendo abraçá-lo. A mãe agarra Alto, o segura perto de si e diz, em tom de reprovação, que vai acordar o bebê. O pai, no entanto, responde que então o colocará na cama. A mãe não aguenta, com grande felicidade abraça o bebê com mais força. Alto apenas murmura. No corpo de uma criança está a mente de um adulto. Não consegue dizer palavras, a garganta ainda não está totalmente desenvolvida. Alto está de volta da uma época em que a mamãe tinha cabelos longos e o papai ainda não tinha barba. Maravilhosamente, o menino renasce, agora olhando pela janela com sua família. Deitado nos braços da mãe, ele pensa sobre sua nova vida e que não se deve perder um segundo sequer. Alto deita-se tranquilamente no berço e pensa em como o corpo do bebê é desconfortável. A mãe sorri e cantarola uma música enquanto se prepara para comer. Mas o bebê acha que seu corpo está subdesenvolvido e quer andar antes de tudo. Depois de muito esforço esticando o braço, Alto finalmente consegue se virar. Ao se virar, o garoto vê uma tela estranha com estatísticas de nível 1. Nela, todas as habilidades são 0. O menino não percebe o que é. Na tela está seu nome, ao lado de vida está uma estrela, profissão é operador, talento é criador. Enquanto Alto brincava, sua mãe se aproximou e perguntou o que ele tinha ali, ainda sorrindo da mesma maneira. O menino se assustou com a surpresa. Olhando para a mãe, o bebê murmura, mas a mãe decide que ele precisa trocar a fralda. Movendo o olhar para a tela, Alto percebe que é o único que está vendo isso, e a mãe parece não ver. O monitor mostra os status das habilidades. Força muscular e física são iguais ao nível 1. Alto decide avaliar o padrão de vida da igreja. Ele nunca tinha ouvido falar que é possível traduzir habilidades em um equivalente numérico. O menino pensa sobre isso e começa a se lembrar de como deve ter sido naquela época, quando ele se comunicava com a esfera, se havia informações. De fato, enquanto estava na montanha sob a árvore, a esfera comunicou que permitiria a Alto escolher seu Tenju especial. O menino não entende o que isso significa e olha interrogativamente para a esfera. A esfera explica a ele que Tenjou são dados a pessoas com um dom natural. Gênio, guerreiro, mago, técnico ou criador. A esfera presume que o poder natural de Alto é o de gênio e pergunta se ele quer mantê-lo. O garoto hesita e recusa, pois quer ser um criador. Olhando para a tela, o garoto pondera que existem apenas 5 dons naturais no mundo, mas ele nunca ouviu falar do dom de criador. Alto olha para a tela, intrigado, e quer ver o que ele pode fazer. Um slide se abre mostrando a habilidade natural da criação, que é única. O garoto fica surpreso ao estudar o monitor e começa a entender as coisas e ver todos os estados das coisas. O menino está determinado e sorri, porque se aprender tudo, elevará o nível, e isso é ótimo. Como o Alto tem a pior classificação, com uma estrela, ele terá que se esforçar mais. Com seus melhores esforços, Alto tenta se levantar, pensando que não tem tempo para melhorar sua classificação. A mãe se vira para o bebê e ele está se esforçando para se levantar. Ela fica surpresa. A mulher fala sobre Alto tentando se levantar e o pai diz que nunca viu bebês fazerem isso. Ambos os pais ficam surpresos. O pai e a mãe se ajoelham em frente ao berço pedindo para ele ir devagar.
que Alto precisa crescer um pouco mais. O bebê, nesse momento, sentou-se segurando a borda do berço. Reunindo todas as suas forças, Alto continua a se levantar, pedindo perdão à mãe, pois não tem tempo algum. Flashback. Na Casa da Morte, um mago está mirando uma bola de energia em Hannah. Ele tem 15 anos para viver, durante os quais deve se tornar mais forte do que aquele mago, continuando a se levantar, perseverando, acreditando que não havia um segundo a perder. O menino se levantou olhando para sua mãe e se lembra que perdeu mais do que apenas sua amada naquela época. Levantando-se e olhando para o rosto sorridente de sua mãe, Alto parou. E sua mãe perguntou o que havia de errado com ele, ela percebeu o rosto triste do menino. Os pais não entendem o que está acontecendo com seu filho. Ele estendeu a mão e segurou as mãos de sua mãe com as duas mãos. A tristeza nos olhos do bebê. Ele se agarrou com mais força à sua mãe, envergonhado. Flashback. 8 anos após o nascimento de Alto, seus pais morreram na floresta. Ele os perdeu. Alguém os atacou violentamente. Os pais morreram quando o menino tinha 8 anos. Uma horda de goblins apareceu de repente e atacou o povoado. Os monstros atacam a aldeia de Alto pela primeira vez. O pai agarrou uma espada para proteger os 7, enquanto a mãe pede para deixá-la, e a criança, cobrindo o filho com o seu corpo. Alto está tomado pelo medo e pelo pavor da morte. Lágrimas aparecem em seus olhos. A mãe, horrorizada, agarrou a criança e fugiu com ele, enquanto os goblins na frente de Alto atacavam o pai. Vendo o que está acontecendo, a criança estende a mão em direção ao pai e o chama, mas a mãe continua correndo com ele sem se virar. Os goblins dominam o pai, ele cai no chão sangrando, deixando cair a arma da mão. A mãe continua correndo com o filho nos braços, consolando-o e dizendo que vai ajudá-lo. Enquanto continuam correndo pela trilha da floresta, nem Alto nem sua mãe percebem os goblins sentados nos galhos das árvores. Os goblins saltam de cima da mãe e do filho que correm, a mulher agarrando seu filho com terror. Virando-se, a mãe percebe as garras verdes dos monstros se aproximando deles. Os olhos da mãe refletem a aproximação dos goblins, suas pupilas dilatando-se. Ela empurra Alto com força para longe dela. O menino se contorce e grita enquanto voa para longe dela. O menino se encontra a uma distância segura e olha para sua mãe. 2 goblins têm sua mãe imobilizada no chão. Ela não consegue se livrar de suas garras. Deitada no chão nas garras dos monstros, a mãe ordena que Alto corra e declara com confiança que ela pode lidar com a situação. O menino está em pânico, atordoado e incapaz de se mover do lugar enquanto observa o que está acontecendo. Os goblins, babando e com olhos ardentes, continuam pairando sobre sua mãe. Alto range os dentes, percebendo que é impotente, e com um olhar desesperado começa a chorar. Reunindo sua vontade em seu punho, Alto corre para longe dos goblins e de sua mãe. A mulher chora e pede desculpas ao filho, dizendo que o ama muito. Ao ouvir as últimas palavras da mãe, Alto correu mais rápido, superando seu medo. Agarrado à mãe surpresa, a criança lembra-se com pesar que naquele momento não podia fazer nada. Cheio de determinação, o bebê decide que desta vez, na segunda vida, salvará a mãe e o pai, porque é hora de se tornar mais forte. A criança cresceu. Começou a ler livros e seu nível de inteligência e força começou a aumentar. Depois de ler, a criança não percebeu que a mãe havia chegado e começado a tirar o livro, e fica surpresa. A mãe tirou o livro, dizendo para ele devolvê-lo. Ela não está feliz que a criança tenha começado a aprender cedo. O menino puxa a mão para que ela saiba que precisa do livro. O pai aparece no quarto com uma lâmpada na mão, mas ela não está acesa. Percebendo a incapacidade do pai de acender a lâmpada, Alto começa a exercitar seus poderes, estendendo a mão em direção à lâmpada. A energia se acumula em sua mão. De repente, a rampa em sua mão explode em chamas e se acende. O pai fica surpreso e olha para ela perplexo. Uma tela aparece, mostrando o aumento no status. O poder mágico aumentou e novas oportunidades se abriram. Lá fora, um menino desenha um coelho na areia, e uma menina observa o processo com um sorriso. A atenção dos meninos foi atraída por um barulho. Eles olharam surpresos na direção de onde ele vinha. Assustadas com o que está acontecendo, as crianças se escondem atrás de uma árvore. Este é Alto praticando velocidade e evitando obstáculos. Ele está indo muito rápido. As crianças espreitam por trás da árvore, hipnotizadas por Alto, achando-o legal. Ele passa zunindo por elas, empurrando-se habilmente da parede.
Os indicadores de status do menino estão aumentando rapidamente. Força, magia, habilidade e habilidade noturna. Sentado sob uma árvore em uma rocha, Alto medita, reunindo energia natural e sem perceber um pássaro pousado em seu ombro. Em um piscar de olhos, 8 anos se passaram. A mãe arrumou a mesa com vários pratos e chamou Alto. O menino cresceu, ficou forte e está sendo parabenizado por seu 8º aniversário. Ele se levanta e sorri. A mãe feliz abraça o filho e diz orgulhosamente que ele cresceu. Alto fica envergonhado, dizendo à mãe que ela vai esmagá-lo. O pai declarou que o filho é um rapaz bonito, todos foram até o pai e sugeriram que ele começasse um estágio com Alto. A mãe apoiou, dizendo que era uma ótima ideia. Concordando com o pai, a mãe parabenizou o filho e permitiu que ele fosse à igreja à noite. Alto exclamou alegremente em concordância. Na igreja, todos que completam 8 anos recebem pulseiras especiais, uma espécie de carteira de identidade. Alto fica em frente ao atendente da igreja esperando para receber sua pulseira. O ministro anuncia sorrindo que o menino tem 8 anos e pede que ele estenda as mãos. Alto recebe uma pulseira mágica que comprova sua identidade. É aconselhado a tomar cuidado para não perdê-la e que é melhor ir para a cidade grande com ela. Finalmente, o menino recebe a pulseira, fecha a mão em punho e se prepara para a chegada dos monstros, pois eles aparecerão em poucas horas. O menino se lembra de como correu chorando e, com medo dos monstros, ele precisa se recompor. Alto está pronto para a batalha que se aproxima com os goblins. A hora chegou. Não há medo em seu olhar agora, ele está confiante em si mesmo. O rapaz saiu e está esperando pelos monstros, de pé, confiante, com os punhos cerrados, determinado a salvar esta vila. Encostado em uma árvore, Alto abre o quadro de habilidades para ver seu status. O menino precisa chegar ao nível 15 e aumentar sua força. Ele só tem 32 pontos de magia. Alto sabe como usar as habilidades que acumulou ao longo de 8 anos e percebe um novo item, uma habilidade que ele ainda não ativou. O rapaz pensou sobre isso. Não havia nenhuma habilidade para criar vários objetos funcionais antes. Sua imaginação desenhou vários objetos, uma cadeira, um martelo, uma serra. Após refletir, Alto conclui que criar objetos em combate não é um obstáculo para ele. Ao ouvir um barulho, o rapaz se virou bruscamente, cauteloso e surpreso, olhando na direção do barulho. Os goblins ficaram em silêncio, escondidos na grama e se preparando para atacar a vila. O olhar de Alto demonstrava prontidão para a batalha e sede de vingança pela perda de seus entes queridos. Ele percebeu que os goblins estavam ali. Os goblins começam a sair de seus esconderijos com sorrisos maliciosos no rosto. Os monstros estão à solta, procurando por presas, segurando porretes e facas nas patas. Alto fica tenso atrás de uma árvore, observando os goblins, avaliando a situação. O menino percebeu que apenas 3 goblins vieram. Provavelmente eram batedores. O menino ficou animado e começou a se acalmar, pois já havia derrotado muitos monstros no passado. Um dos goblins percebeu Alto escondido atrás de uma árvore, com o braço e parte da cabeça expostos. O goblin que avistou a criança sinalizou para seu companheiro que o havia encontrado, e o goblin abriu a boca para salivar. Um dos goblins correu em direção ao menino, os outros 2 ficaram para trás, mas Alto estava pronto para o ataque. O menino se acalmou e se recompôs. Ele estava prestes a ter sua primeira luta em sua segunda vida. Alto concentrou-se em acumular energia. Era hora de mostrar o que havia aprendido. Ele praticava todos os dias. O inimigo atacou, saltando de cima, e o menino já havia reunido uma bola de energia em sua mão e estava pronto para revidar. Desta vez, ele não teria arrependimentos. A energia rodopiava na mão de Alto. Ele se preparou para um contra-ataque, mirou e invocou uma chama. Com um golpe poderoso de sua palma em chamas, ele atingiu o centro do Gudi do Goblin. O menino nocauteou o monstro com um único golpe e voou de volta para seus parentes que estavam ao lado. Esta foi a primeira vez que o menino usou a invocação de chamas e teve sucesso. O segundo Goblin ataca o menino, mas ele instantaneamente se esquiva, enquanto torce a energia de fogo em sua mão. Alto acha que fez um bom trabalho com o primeiro Goblin, mas não é o suficiente, acertando o segundo monstro bem na cabeça com o fogo. Ao mesmo tempo, o rapaz é atacado por trás por um terceiro Goblin, que, tendo perdido seus companheiros, está furioso. Alto também o percebe, se esquiva rápida e habilmente, e o monstro com o bastão erra o golpe. O menino salta e está prestes a revidar antes que o monstro se vire.
Alto reuniu energia de fogo mais uma vez. Ele não pode cometer um erro. O Goblin se vira para o garoto, ele vê uma luz brilhante, uma explosão ressoa. Dois monstros jazem derrotados e inconscientes. Uma névoa de cinzas emanando deles. Alto fica em pé sobre os três monstros derrotados, exalando alívio. Nessa luta, o rapaz percebeu que precisava intensificar seus ataques e teve sorte de não ter encontrado mais monstros. A tela de estatísticas apareceu sozinha e Alto a olhou perplexo. O nível do menino havia aumentado, o que o deixou muito feliz. Ele não apenas derrotou os monstros, mas também subiu de nível. Com o aumento de nível, o menino se sentiu como se estivesse bêbado, tonto. Os arbustos farfalharam novamente e Alto se virou surpreso com o barulho. Outro Goblin saltou sobre ele rápido e amargurado. Com uma força tremenda, o monstro golpeou Alto no braço. O menino gritou de dor. O menino caiu de joelhos, olhou para o Goblin com um olhar furioso, pegou a faca de um monstro e se preparou para atacar novamente. Um golpe rápido como um raio e a faca já estava na barriga do duende. O monstro abriu a boca. Alto empurrou para cima e cortou o monstro ao meio com sua faca. Mais uma vez houve um barulho, o menino se virou e o que viu o deixou desesperado. Droga! A multidão de monstros havia pegado o menino de surpresa. Com o braço ferido, Alto não pode lutar, e há muitos monstros. No passado, ao mesmo tempo em que o irreparável aconteceu, o menino se lembrou disso. As imagens dos eventos passados mudavam uma após a outra. Seus pais e Hannah mortos. Nada mudava, não importava o quanto ele lutasse. A multidão de monstros malignos e famintos continuou avançando. Alto não podia mudar seu destino. A imagem de sua amada e sorridente Hannah veio à sua mente novamente. Alto segurou seu braço ferido, recusando-se a desistir. Ele se recompôs e percebeu que seu nível havia aumentado e que precisava se esforçar mais. A habilidade aumentou. Ele agora é um ceifador de túmulos. É uma habilidade de criação. O garoto está surpreso. Alto percebeu que o poder mágico aparecerá quando o nível aumentar. É por isso que ele não pode usá-lo. Os goblins olham avidamente para o menino, vendo-o como um fraco, e se preparam para atacar. O menino tem certeza de que os goblins só o veem como uma fraqueza, e não suas habilidades de luta. Agora ele se pergunta o que os goblins podem fazer com ele. Um dos goblins levantou-se bruscamente, saltou e correu em direção a Alto para atacar. O rapaz mal conseguiu se esquivar. O golpe foi rápido e muito próximo, o que o assustou. Reunindo a energia nas palmas das mãos novamente, o menino se preparou para contra-atacar com uma bola de fogo. Lançando a bola na multidão de goblins, vários deles pegaram fogo. É difícil para Alto lutar com a mão cortada, mas ele continua lutando. O número de goblins cresce. Essas criaturas desagradáveis ficam maiores e atacam o menino em massa. O número de monstros aumentou 8 vezes. O menino está claramente cansado da batalha. Alto tem um trunfo na manga. Com o poder do qual ele pode lutar contra os goblins, o principal é acreditar na força deles. O menino começa a reunir energia em uma grande bola de energia. Um dos goblins ataca Alto por trás. O menino tenta revidar com a mão livre enquanto grita a palavra grave. Depois de gritar, o chão sob os monstros começou a ceder e os goblins começaram a cair no subsolo. Um por um, os goblins começaram a desaparecer na escuridão do buraco que Alto havia criado e finalmente desapareceram completamente de vista. Em estado de choque, o rapaz não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não restava nenhum monstro. Alto se pergunta se ele realmente foi capaz de lidar com todos os goblins. O menino olha para o resultado de sua magia. Diante dele está um poço enorme e profundo. É a sepultura. Olhando para sua mão, o menino não consegue acreditar que ganhou tais habilidades. Ou seja, a habilidade de criar. Segue-se o silêncio. Alto olha para a mão assim, regozijando-se, pois conseguiu, derrotou os monstros e protegeu a aldeia. Agora o rapaz realmente acreditava que o destino poderia mudar e que sua família estaria viva. Afinal, ele havia salvado a vila. Descansando ao lado do buraco, continuando sentado, Alto cerrou o punho vitoriosamente e ergueu a mão. O rapaz estava finalmente feliz. Ele tinha conseguido, exalando um suspiro de alívio. As habilidades de Alto imediatamente subiram alguns níveis. Ele presume que tantas melhorias se devem à derrota dos monstros. E então o rosto do menino muda. Já que ele subiu de nível,
Algo deve estar acontecendo com seu corpo. De repente, uma dor percorre o menino e ele se pressiona contra a rocha gritando. Ele tinha ouvido dizer que, se houvesse uma maneira de subir de nível, o nível aumentaria. Alto desmaia, pensando se isso seria o amor aumentando. Ao abrir os olhos, o menino sente frio e há alguém voando perto de seu rosto. Finalmente acordando, o menino olha surpreso para uma certa entidade que parece uma gota d'água. Protegendo-se com a mão, o menino se afastou da criatura parecida com um lodo. Olhando mais de perto, Alto percebe que o lodo é bonito e gradualmente se acalma. O lodo tenta transmitir algo ao rapaz, mas ele apenas o encara por enquanto. O lodo mostra ao rapaz que há um líquido dentro dele e deixa claro que ele precisa beber. Alto pegou a bebida oferecida pelo lodo na palma da mão e a umidade revigorante esfriou as mãos do menino. O menino hesitantemente colocou as palmas das mãos nos lábios e bebeu o conteúdo de um só gole. Alto ficou satisfeito com a bebida oferecida, e um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. O slime pula na frente do menino e faz barulhos, tentando dizer algo. Alto não entende e fica sentado com as palmas das mãos abertas. O menino pergunta ao slime o que é. Parece uma bolha de massa que tem um núcleo no centro. Sentado perto da rocha, o menino, sem mudar de postura, olha interrogativamente para o lodo e percebe que ele não parece um monstro perigoso, e é bastante amigável. Ao ouvir as palavras do menino, o slime decidiu provar que não era um inimigo e se tornou como um animal de estimação, acariciando e pressionando sua bochecha, demonstrando a mesma ternura. Os pássaros voam pelo céu que está limpo e claro. Um pássaro, sem se assustar, voou e pousou ao lado da mão do menino. Sentado em uma rocha com o slime no colo, o menino aponta para a vila onde nasceu. Um lugarzinho agradável cercado pela natureza. O slime se moveu, fez um som, mas Alto disse sorrindo que não voltaria mais aqui. Alto imagina sua namorada viva, jovem, bonita, e diz ao lodo que a acaricia que há um homem que ele deve salvar. O menino continua acariciando o lodo e admite que ainda está fraco e que todos os seus esforços são inúteis. A criatura de joelhos faz barulhos. Alto diz à criatura que a cerca de 1,5 km deles fica a cidade de Quinotogris, uma das melhores cidades subterrâneas. À medida que a história continua, Alto conta à criatura sobre o objetivo. Eles precisam capturar os andares superiores, e ele quer elevar o nível lá o máximo possível. Cada nível está repleto de monstros diferentes. Quanto mais alto o nível, mais assustador e perigoso é o inimigo. Enquanto fala sobre seus planos, Alto segura o caroço em seu colo como se ele entendesse o que ele está dizendo. Ele diz a ele que esse dia está a 7 anos de distância. O menino começa a se levantar. O pedaço de massa com o núcleo salta de seu colo e fica suspenso no ar. Alto volta para casa e mentalmente pede desculpas aos pais por ter saído tão repentinamente. O menino fez uma lista de tarefas a serem realizadas a qualquer custo. Ele pensou que este era o fim, que precisava consertar tudo e que realmente precisava fazer isso. A criança olha para a foto em que toda a família está feliz, sorrindo e se abraçando, agradece aos pais por cercá-lo de amor e fica feliz por ter crescido com eles. Alto se despede da casa com lágrimas nos olhos, feliz por ter crescido nessa família. 8 anos se passaram e ele está feliz. O menino decide naquele momento pegar a estrada e se tornar livre como um pássaro no céu. No caminho, Alto percebe que o slime está seguindo-o e pergunta se ele está seguindo-o, alertando-o que é perigoso e que ele irá sozinho. O menino desencoraja o slime de viajar, pois os monstros são difíceis de defender. O slime protesta e Alto cede e deixa que ele fique com ele. O slime fica com o menino e ele decide inventar um nome para ele. Pergunta como chamá-lo. O slime pula, deixando-o saber qual nome ele quer. Um mês depois, os companheiros são atacados por um monstro parecido com um lobo, que rosna e avança. Alto se esquiva, com confiança e facilidade, dissecando o inimigo com sua arma. Após a batalha com o lobo, Alto olha indiferentemente em sua direção e lembra-se de comer seu almoço enquanto continua segurando sua arma na mão. O menino viu o slime lhe trazer uma pedra de lobo noturno brilhante e, com um sorriso, agradeceu a ela. Os companheiros acumularam uma sacola cheia de pedras preciosas mágicas, com o slime ajudando Alto a empilhá-las. Agora eles não precisavam mais se preocupar com as despesas. O slime pulou e começou a fazer barulhos para chamar a atenção.
O menino olhou e percebeu que o companheiro havia encontrado um lugar para eles dormirem naquela noite. O slime subiu na cabeça de Alto, e os dois olharam por trás da rocha, surpresos ao ver um lugar que poderia servir para dormir. Entrando em um lugar parecido com uma caverna, o menino disse que era perfeito para descansarem. Espaçoso e escondido da vista. Os dois se acomodaram na caverna, decidindo descansar ali naquela noite. Estava começando a anoitecer. Alto deveria chegar a Quinotogris amanhã. Tudo estava indo de acordo com seu plano. Os viajantes estavam com fome e assaram grandes pedaços de carne fresca em uma fogueira, em um espeto. Slime ficou parado como uma sentinela, observando o processo de cozimento. A gordura da carne escorria do fogo, e os espetos foram fincados no chão para mantê-los afastados. Alto devorava a carne diretamente dos espetos. Ainda bem que os monstros da vizinhança eram fracos. Era fácil encontrar comida, mesmo sem o combate ao qual o menino estava acostumado. O menino pegou uma pedra com uma mão e percebeu que seu corpo estava finalmente como em sua vida passada, crescendo rapidamente e se tornando imbatível. O menino reuniu várias lajes de pedra de tamanhos diferentes e sentou-se para meditar, pois era possível subir de nível com mais eficiência na masmorra. Alto se ocupou com várias coisas ao mesmo tempo. Ele segurava uma pedra com uma mão e pegava sua comida com a outra, enquanto se sentava equilibrado em uma pirâmide de pedras. O menino estava fazendo todas essas coisas para se manter ocupado e ficar mais forte. Nesse momento, a comida entrou em sua boca, o que o deixou atordoado. Slime, sem saber como ajudar seu companheiro, decidiu alimentá-lo, enfiando carne na boca do menino. De repente, o slime se enrolou no colo de Alto, colocou a carne em um lugar parecido com uma boca com sua cauda e começou a comer. Uma vez saciado, o slime mostrou que havia ganhado força e estava pronto para novas aventuras. Percebendo esse comportamento do slime pela primeira vez, Alto se ofereceu para comer o arroz e perguntou se ela estava comendo tudo. A perplexidade no rosto de Alto foi substituída por diversão. Cobrindo os olhos, ele sorriu. O menino sugere que o slime encontre algo para inspirá-la e diz que está feliz em vê-los. Ele também pergunta se o slime é um predador e o slime salta em negação. Nesse momento, os amigos são observados pela garota, que se esconde atrás de uma rocha e dá um passo para revelar sua presença. Alto sentiu o perigo. Virou-se bruscamente para o convidado indesejado, sem sombra de medo. Em um instante, o graveto que servia como espeto de carne voou em direção ao estranho. Virando-se completamente, Alto viu que não havia ninguém atrás dele. O graveto bateu na parede e, com um som silencioso, caiu no chão. O rapaz armou-se com uma faca, preparou-se para o ataque do inimigo, percebendo que o estranho estava se esquivando rapidamente. Ao redor dos amigos, alguém começou a se mover muito rapidamente, quicando nas paredes como uma bola de borracha. Era impossível acompanhar os movimentos do sujeito. O inimigo estava quicando nas paredes, quebrando a pedra, mas isso não o desacelerava. Alto não conseguia vê-lo. Ele começou a atacar, o menino se defendeu, estava com dor, e pensou que, se uma série de ataques caísse a tal velocidade, ele não seria capaz de sobreviver. Finalmente, o menino consegue ver a silhueta do atacante, e o pensamento de que não era um humano, mas um demônio, passou por sua mente. Finalmente, o inimigo pousou na frente de Alto, e ele pensou que era um caçador que tinha vindo atrás das pedras mágicas. O menino assumiu uma postura defensiva. O estranho ficou de costas para ele, com orelhas claramente visíveis em seus cabelos grossos. Ele tinha um capuz em sua capa, provavelmente cobrindo-se com ele para não ser visto. Uma menina com orelhas e uma longa cauda apareceu na frente de Alter. Ela havia recolhido toda a comida que seus amigos haviam preparado durante sua movimentação. Ela fica ali mastigando. O menino não consegue acreditar no que vê, olhando interrogativamente para a demônia. Ele não entende nada. Sem perceber nada, a menina continua a se empanturrar com a comida que Alto preparou, parecendo indiferente. A demônia olha diretamente para o rapaz e morde a carne desafiadoramente, tirando-a do espeto uma a uma. Com tanta insolência, Alto começou a suar e perdeu a capacidade de falar, ficando parado e olhando para o que estava acontecendo com a boca aberta. Continuando em uma postura protetora, o rapaz não consegue acreditar no monstro à sua frente. A garota continua parada e apenas come. Finalmente, a garota fala e se apresenta. Seu nome é Mágica, ela é uma viajante e quer saber quem é Alto.
De olhos arregalados, Alto disse seu nome à garota, agora percebendo que ela não parecia um monstro e era uma pessoa bastante amigável. A garota informa, percebendo o olhar de Alto em suas orelhas fofas, que ele é de uma tribo de esquilos. Ele já ouviu falar de tal coisa? Mágica balançou a cauda de brincadeira, mostrando sua afinidade com os esquilos. Sem deixar o menino dizer uma palavra, a garota continuou, dizendo que não se importava. Alto olhou para ela com ar interrogativo, pois não havia mais comida em suas mãos. Agora confuso e com as mãos para baixo, o menino olhou para o espaço vazio onde Mágica estava um momento atrás. Ela desapareceu em um flash. Instantaneamente, atrás do menino, a menina já está sentada perto da fogueira, pegando outro espeto de carne. Alto fica parado, perplexo e confuso. Ao ouvir que a menina quer terminar a carne, Alto mal vira a cabeça em sua direção. Ela pergunta por quê e onde ela está. O menino vê a imagem. Voltando a si, Alto murmurou indignado que nunca ouviu Mágica pedir. E o slime leva embora a comida que sobrou. A garota não devolve. O grupo segue seu caminho. O rapaz se vira e vê que o slime está sentado no ombro da garota. E a garota, sorrindo e brincando com ele, está seguindo. O rapaz pergunta por que ela está seguindo-o, ao que recebe a resposta de que ele é apenas uma criança e ela tem que ir para Quinotogris. Então, ela vai com ele. Alto pergunta: Mágica ainda não é uma criança? Em resposta, ele ouve que, se você parece adulto, ainda é uma criança. O menino pensou que já era adulto e parou indeciso. Uma ideia surgiu na cabeça de Alto e, embora fosse ir sozinho, ele mudou de ideia. O menino sugere ir junto com um rosto feliz, assim o tempo passaria mais rápido, super certo? Ele obviamente está tramando algo. Mantendo o caminho já com os três, Alto exclamou alegremente apontando o dedo para a frente. Ele diz que pode ver a cidade. A menina o segue com uma expressão vazia no rosto. Os três viajantes chegaram a um lugar de onde se avistava a cidade de Quinotogris. Seguindo em frente, eles chegam ao primeiro portão de pedra da cidade. Alto colocou a mão, que tinha uma pulseira, no sensor para confirmar sua identidade. Entrando na cidade, os amigos seguiram até a rua principal, onde foram recebidos com sorrisos felizes e boas-vindas à cidade. Desde os tempos antigos, Quinotogris significa caos. Uma grande diversidade de raças. Humanos, anões, elfos e feras residem aqui. Tudo gira em torno da masmorra que se ergue no centro, e as pessoas fascinadas por essa masmorra se reúnem uma a uma nesta cidade. Mágica bufou e agarrou seu capuz com a mão, começando a olhar ao redor com uma expressão confusa e surpresa. Alto percebeu a mudança em sua companheira. Perguntou o que havia de errado e ela disse que estava preocupada porque era a primeira vez que via tantas pessoas. O menino tentou acalmá-la dizendo que era da vila, e ela respondeu que morava na rua. O menino contou à menina que estava nervoso quando chegou à cidade pela primeira vez. Mágica olhou para ele com descrença. Alto hesitou quando o companheiro mencionou que, pelo que Alto havia dito, ele não estivera ali. Ele ficou confuso, mas insistiu que estava ali com seus pais. O menino olha ao redor, lembrando-se de que tinha 10 anos quando esteve aqui pela primeira vez, sentindo que a cidade está viva e quase nada mudou. O menino se perguntou o que aconteceria nos próximos 2 anos. Precisávamos ter cuidado. Mágica interrompeu seus pensamentos, perguntando para onde deveriam ir em seguida. Olhando para a barraca de comida e os preços, o rapaz decidiu que deveriam ir para a Guilda dos Aventureiros, pois precisavam de dinheiro para viver na cidade. Alto perguntou a Mágica se ela iria com ele, ao que ela respondeu que sim, sem hesitar. Os viajantes finalmente chegaram a um prédio com o emblema de uma guilda comercial. Uma vez lá dentro, os amigos viram uma pequena fila de pessoas querendo trocar seus itens por algo mais valioso. O menino, feliz e satisfeito, imediatamente quis trocar as pedras mágicas que havia conseguido no caminho para a cidade. O jovem elfo desconhecido informou-lhe que os meninos tinham vindo ao lugar errado, com um sorriso no rosto. A luz de alegria nos olhos de Alto mudou abruptamente para uma luz triste. Ele não entendia por que não aceitariam as pedras ali. O funcionário do bairro afastou o menino com um olhar descontente e disse para ele se retirar, que aquele não era lugar para crianças e que eles deveriam ir embora. O menino inclinou a cabeça de forma que ficou quase invisível e começou a mexer em algo. Logo, levantando a bolsa sobre o balcão, Alto a virou e sacudiu uma montanha de pedras mágicas. Como o funcionário desviou o olhar do balcão, ele nem percebeu o que era.
As pedras de valores variados brilhavam sobre a mesa. Alto teve que ficar na ponta dos pés para falar com o vendedor ambulante. Ele perguntou onde eles tinham conseguido tantas pedras, e o menino disse que as tinha conseguido em uma caçada. O menino decidiu mentir, dizendo que havia derrotado Mágica, mas não sabia como vender pedras mágicas. O funcionário ficou paralisado de espanto. A menina começou a dizer que não tinha nada, mas o menino cobriu sua boca com as mãos e pediu baixinho para ela ficar quieta. Ele se sentiu envergonhado. O trabalhador olhou para as pedras mágicas com um olhar hipnotizado. Ele não esperava que crianças pudessem trazer tal coisa para sua guilda. O Changeling mudou de expressão, contorceu o rosto com um sorriso malicioso, obviamente pensando em algo. O trabalhador dá 2 moedas de ouro, 29 moedas de prata e 85 moedas de cobre pelas pedras, totalizando 1990. O cansado alto recolhe as moedas em sua bolsa. Ele está exausto e se pergunta se está exausto por ser uma criança ou por causa de sua altura. O garoto inquieto se aproximou do trabalhador novamente perguntando se poderia se registrar como um buscador. O Changeling hesitou. Quando questionado sobre por que uma criança estava se registrando como aventureiro, Alto remou e apontou para Magica, dizendo que ele era um AVS. A garota hesitou e Alto disse que ela deveria se registrar porque tinha um caso importante. Magica quis protestar, mas Alto a impediu, mais uma vez colocando as mãos sobre sua boca e pedindo ao funcionário para registrá-los mais rápido, pois não tinham tempo. Os companheiros saíram da guilda franzindo a testa em completo silêncio, e finalmente Magica chamou Alto. Aproximando-se por trás, o mais perto possível do ouvido do rapaz, Magica perguntou relutante se ele tinha levado aquilo para usar. Alto vacilou. Na idade de Alto, é difícil explicar algumas coisas, então ele pediu ajuda e se desculpou. Não é inteligente perder tempo comprando pedras mágicas. As ações de Alto não melhoram sua reputação e Mágica não está feliz. Ele parou e perguntou novamente com uma cara triste. O rapaz sorriu tristemente e disse que a reputação não o incomoda, já que aumentá-la não o torna mais forte. O significado das palavras de Alto chegou a Magica. Ela abriu os olhos com compreensão e surpresa. O menino se ofereceu para encontrar uma pousada, já que agora tinham dinheiro, agradeceu a menina pela ajuda e se ofereceu para comerem juntos. Alto sugeriu que Magica poderia ter outras coisas para fazer e se ofereceu para se despedir ali mesmo. Ficou claro que a garota ficou triste e baixou os olhos. A companheira concordou em ir com o rapaz por um motivo, pedindo dinheiro ou que passassem um tempo juntos em seu quarto. E Alto concordou com um sorriso. Os companheiros encontraram uma pousada para passar a noite, enquanto a escuridão caía sobre uma das ruas da cidade. Ao se aproximarem do prédio, Alto disse à garota que estava feliz por ela ter vindo com ele e que, a princípio, pensou que Mágica recusaria. Sentada em um quarto grande com 2 camas, Magica confessou que, por parecer uma criança abandonada, muitas portas se fechavam para ela. Com um sorriso no rosto, Alto mudou de assunto e disse que essa pousada tinha comida deliciosa e que Magica também iria gostar. A garota ficou surpresa. A garota hesitou e Alto percebeu isso, e imediatamente perguntou com um sorriso o que havia acontecido. Mágica respondeu que nada e decidiu tomar um banho. A garota jogou as roupas na cama, perto da baba. O rapaz gritou para ela levar as roupas para outro quarto. A cidade está adormecida. As luzes não estão mais acesas nas janelas. Uma névoa de vapor flutua atrás de um prédio. A água goteja do chuveiro, momento em que Magica termina de tomar banho. Ao se vestir após o banho, a garota se pegou pensando que estava cansada, o que nunca havia acontecido antes. Empurrando os pensamentos de fadiga para longe, Magica decidiu ir para a cama pensando que comeria muito no dia seguinte. Ao entrar no quarto, a garota parou com um olhar surpreso, pois viu um brilho intenso dentro do quarto. Alto está sentado no centro da cama na posição de lótus e meditando. Um brilho branco apareceu ao seu redor. A garota olha para ele confusa. A energia do rapaz tornou-se tangível, transformando-se em 2 gotas que giravam uma em torno da outra. Era como se a energia estivesse dançando, se fundindo e se separando. Ela brilhava e emitia sons. Mágica não se moveu, continuando a observar a dança da energia com admiração e percebendo que era mana. A garota se virou para o rapaz e pensou no fato de que um humano não era capaz de tal coisa, e perguntou mentalmente a Alto quem ele era. Magica viajou pelo mundo, explorando-o de cima a baixo,
tudo para encontrar alguém. A garota percebeu que, alguns dias atrás, um garoto tinha começado a segui-la. Ela o viu quando ele estava lutando com um pássaro. Magica se lembra de Alto brandindo armas e destruindo monstros, parecendo forte além de sua idade. A garota percebe que as habilidades do rapaz são diferentes de tudo que ela já viu antes. Quando ela toca o chão, ela falha e os monstros caem em um buraco profundo. Para testar Alto e suas habilidades, Magica decide se aproximar dele e o ataca. Parece que ele tem algum tipo de segredo. Magica lembra-se das palavras de Alto sobre como ele estava nervoso quando chegou à cidade. A garota também se lembra do momento em que o rapaz afirmou com confiança que uma das pousadas tinha boa comida. Magica fica surpresa com tudo o que Alto faz, porque ele fala e age como um adulto. A garota espera que talvez Alto seja aquele que ela está procurando, aquele que pode mudar este mundo. Olhando para Alto, a garota lembra-se da previsão das estrelas de que um herói virá a este mundo no corpo de uma garota, e que é impossível que um menino seja esse herói. A menina tem a sensação de que o menino será a chave que abrirá as portas do novo mundo. Essa sensação a deixa animada. O luar ilumina o quarto, os jovens estão deitados em suas camas, Mágica está completamente coberta por um cobertor, Alto dorme exausto em cima do cobertor. Magica não consegue dormir. Ela observa o menino e percebe que, quando a mana desapareceu, ele desabou como um homem assassinado. A garota fica deitada se perguntando por que o garoto está tão exausto do treinamento. Ela tem a impressão de que alguém está perseguindo-o. De repente, no silêncio total, a janela começou a ranger, deixando-a saber que alguém estava abrindo a janela. Mágica fica deitada com o horror nos olhos, mas nem se move, sentindo a energia de alguém. Deitada e imóvel, a menina pergunta mentalmente quem está ali. Ela pode sentir que alguém já entrou no quarto e está indo em direção a Alto. Mágica presume que seja o ladrão que se infiltrou, mas sua presença é quase imperceptível. Ele deve ser de baixo nível. A garota observa o inimigo que se move silenciosamente. Ela poderia expulsá-lo, mas quer ver como Alto lidaria com tal situação. O inimigo encapuzado começa a esticar os braços, você pode ver um olho brilhando em vermelho na escuridão. Mais um pouco e o estranho alcança-o. A velocidade dos braços aumenta. Cheio de raiva e determinação, o estranho volta seu olhar para Alto. Com um movimento rápido da mão, o inimigo saca uma faca e se prepara para atacar. Pairando sobre o menino, com um sorriso, o inimigo com a arma se lança bruscamente sobre Alto, parte de seu rosto escondido pelo capuz. Magica, agitada com o que está acontecendo, chama Alto, pulando da cama e puxando o cobertor. Alto fica imóvel. Seu inimigo tem uma faca pressionada contra sua garganta, mas de repente congela, sem sentir resistência. O ladrão avisa Alto para não se mexer e que, se o rapaz agir como um adulto, ele não machucará ninguém. Mágica está pronta para atacar e pergunta o que o inimigo quer. Ela está prestes a atacar o assaltante. Alto responde sorrindo pelo inimigo. Ele sabe que ele quer o dinheiro e pergunta como ele sabe que ele está na bolsa. O ladrão congela. O estranho, surpreso com essa reação, fica sem palavras e começa a gaguejar, tentando explicar sua presença. Alto se oferece para conversar, jogando seu cobertor na direção do inimigo, gira uma bola de energia em sua mão e corre para atacar, dizendo que ele não é um ladrão. Atingindo o ladrão com o canhão de ar, o ladrão voa para longe. A garota, sem esperar por tal coisa, se encolhe na cama. Com uma onda de choque, os cobertores voam por todo o quarto. O ladrão voa em direção à janela e sai por ela para a rua, gritando enquanto o faz, seguido pelo barulho de um corpo caído. Magica vai até a janela e pergunta a Alto se está tudo bem. Ele sacode as mãos e responde que está tudo bem. Olhando pela janela, a garota percebe que o cara está usando uma magia incrivelmente complexa e vê que o inimigo voou para além da casa vizinha. Magica percebe que um movimento desajeitado e essa magia podem matar uma pessoa, e o pensamento faz sua cauda se levantar. Engolindo em seco, a garota se pergunta quanto Alto treinou para atingir esse nível na sua idade. Virando-se para o menino, ela chama seu nome, mas ele já está dormindo profundamente, exausto após usar magia. Percebendo que Alto está dormindo, a garota fica boquiaberta e pensa que esse garoto definitivamente se tornará famoso de várias maneiras. A faca do ladrão fracassado permanece no chão do quarto. A manhã chega e os amigos se reúnem ao redor da mesa, que está repleta de uma variedade de pratos. Pegando uma colher,
Alto pergunta alegremente à Magica se ela está gostando da comida, se está realmente boa. As pessoas sentadas no salão olham para o casal com interesse e choque. As conversas começam a diminuir, todos os olhos voltados para seus companheiros. Insatisfeita por ter sido tirada de sua refeição, Magica responde que esta é a coisa mais deliciosa que ela já comeu, e continua a enfiar a comida na boca com as duas mãos. Alto riu e pediu que ela comesse devagar. E quando todos os pratos estavam vazios, ela agradeceu pela refeição. Ao sair da taverna, Magica segura a barriga e diz que está cheia. O menino percebe que a garota comeu por 10 pessoas desde a manhã. Os amigos seguem em frente e Magica pergunta o que vem a seguir. Alto responde que, na verdade, ele planeja ir para a masmorra, mas há mais uma coisa a fazer. Alto mostra a faca e explica que o intruso de ontem o preocupa, e por isso, eles precisam procurar em outro lugar. Os companheiros retornam à guilda comercial para obter informações sobre armas. Uma vez lá dentro, Alto os cumprimenta com um sorriso, cruzando as mãos atrás das costas como se nada tivesse acontecido. Os funcionários sentados à mesa viraram a cabeça para ele. Um deles confuso, e deixou cair a caneta no documento derramando tinta. Um homem que parecia um cliente olhou para o menino com surpresa, e o funcionário da ala olhou com raiva, reconhecendo o garoto de ontem. O funcionário tenta ignorar a situação e diz que está conversando com seu chefe e que, se ele tem algo a tratar, deve voltar mais tarde. E Alto quer falar com o chefe. O menino deliberadamente faz uma cara pensativa e sugere que há um ladrão na guilda. O chefe fica intrigado, quer saber do que o menino está falando e pede que ele conte mais detalhes, voltando sua atenção para a criança. Alto começa a contar como ontem um cara suspeito invadiu o quarto deles, mas felizmente ele se assustou e fugiu. O funcionário estava visivelmente nervoso. Suas mãos estavam suadas. Ele engoliu em seco e se recompôs depois que Alto disse que o alvo era o dinheiro das pedras vendidas à guilda. O menino diz que o culpado sabia exatamente onde estava o dinheiro, já que não revirou o quarto, ou não teria pensado em procurar na bolsa da criança. Alto se inclinou sobre a mesa e declarou que o ladrão só poderia ser alguém que estava na guilda no momento da transação, e o diretor concordou que esse poderia ser o caso. O chefe olha para o funcionário e pergunta se ele estava no comando naquele momento. Leon recua e confirma nervosamente que estava trabalhando naquele dia. O chefe pergunta se havia alguém suspeito na guilda naquele momento. Leon fica confuso e diz que nem sabe. Talvez houvesse e talvez não houvesse. O chefe exige que o funcionário fale mais claramente, em um tom ordenado, e ele responde que não havia ninguém, enquanto o Alto observa entediado à margem. O cara aponta para a Magica e diz que ela conseguiu brandir o perpetrador enquanto lidava com ele. A garota fica chocada. Alto avisou que, se ele notasse um homem com uma marca mágica no braço, ele deveria ser preso, e aqui Leon ficou completamente molhado. Sem que os outros percebam, o funcionário da guilda começa a baixar lentamente a manga, escondendo o sinal dos presentes. Sem pensar muito, o menino colocou com um barulho algo sobre a mesa na frente do chefe, e o funcionário percebeu que havia sido descoberto. O menino colocou a adaga perdida pelo ladrão sobre a mesa e disse que parecia uma boa coisa, mas que seria melhor entregá-la aos gendarmes como prova. O chefe concordou que a adaga ajudaria na busca pelo ladrão. Leon se levantou e disse com pena que talvez fosse melhor ficar com ela. O trabalhador começou a pensar em uma maneira de ficar com a adaga. Supostamente existe uma regra de que você pode ficar com as coisas de um oponente derrotado, é uma pena dá-la. O chefe concorda com Leon e imediatamente se levanta para entregar a adaga a Alto e pedir que ele cuide dela, pois é muito cara. Saindo, Magica percebeu que o trabalhador era um ladrão e perguntou se valia a pena deixar as coisas assim. O rapaz respondeu que eles os haviam avisado e que o resto não era da conta deles. A garota supõe que Alto precisava conseguir uma arma, ao que o rapaz concordou sorrindo, dizendo que ele havia sido descoberto. O rapaz parou e disse que, como ele e o ladrão estavam acabados, suas aventuras estavam começando. Os amigos caminharam até a torre que leva à masmorra e pararam no portal. Olhando para cima, Magica disse que não conseguia ver o topo. Alto explicou que era o labirinto de Quinotogris, uma das maiores masmorras do mundo. Os companheiros entraram no portal. Ninguém sabe quão extensa é a masmorra, nem quem a construiu ou como. O casal entrou no primeiro nível, do primeiro ao 25º andar, que é bastante seguro para se caminhar,
e os novatos já estão lutando aqui. Alto explica que a maioria dos aventureiros novatos treina aqui com os monstros mais fracos. A atenção do rapaz é atraída por um barulho estranho vindo do lado. Ele olhou para lá. Um monstro foge do último andar. Os aventureiros gritam para Alto correr, porque sua magia não é suficiente para lidar com ele. O monstro corre direto para os rapazes. Alguém grita que há uma criança e aconselha que eles fujam. Mas Mágica está em postura defensiva e Alto não se move. O monstro está correndo em direção aos seus companheiros, Alto calmamente esperando o momento de atacar. O rapaz fecha os olhos e lança um feitiço. Ele está imperturbável e calmo. Alto estica o braço para frente e o chão à frente deles desaba. O monstro cai nesse buraco e voa para baixo. Mágica fica olhando para o que está acontecendo com a boca aberta, sem palavras, e o rapaz percebe que conseguiu calcular as forças e não machucou os outros. Os aventureiros olham para o chão quebrado e perguntam de onde veio o enorme buraco. Não parece um terremoto, não houve tremores. Alto e Mágica fogem, dizendo que o chão desabou de repente e que tiveram sorte, porque o buraco é muito profundo. Enquanto fugiam, o rapaz pediu para terem cuidado. Mágica se perguntou por que Alto não disse que tinha sido ele. Ele respondeu que ninguém acreditaria nele, então era melhor correr para os andares superiores. Os amigos correm para o 26º andar, que é o nível intermediário. Eles dizem que é a partir daqui que o verdadeiro labirinto começa. Até agora, os corredores estão vazios. Os rapazes são atacados por um monstro enorme, mas Mágica o acerta no estômago com um soco poderoso, acelerando antes do ataque e ficando embaixo do monstro. Alto se aproxima e admira a garota, pois ela o derrotou com um único golpe. Em resposta, ela resmungou que o garoto também era um bom lutador. Alto olhou para a frente com concentração e sacou sua adaga, pensando que era hora de colocá-la à prova. Nesse momento, sua habilidade de destreza aumentou em 10. Segurando a adaga na mão, o rapaz não tinha ideia de que ela era tão eficaz. O rapaz desejava poder ver o quadro de habilidades com a progressão, mas por enquanto, ele podia senti-la. Alto pensou que a adaga definitivamente seria útil ao escolher equipamentos. Continuando em frente, os meninos chegaram a um corredor semelhante a uma caverna, todo cravejado de belos cristais. Nas profundezas da caverna escura, eles ouviram o som de lâminas se chocando e viram faíscas onde as lâminas se encontravam. Alto começa uma luta com um monstro esqueleto, pulando em seu peito e perfurando-o com sua adaga. O esqueleto voa para trás e deixa cair sua arma. O menino percebe mais 4 monstros esqueletos correndo em sua direção com fogo e decide usar uma esfera cheia de mana para atacar. O menino não acertou os esqueletos com mana. Ele decide acertar a parede de pedra com energia para causar uma queda de rochas. O golpe de Alto sacudiu a parede e enormes cristais choveram, caindo ruidosamente e levantando nuvens de poeira. Pedras e cristais caíram do teto sobre os esqueletos, quebrando-os como castelos de cartas e empilhando-os com seu peso. O próprio Alto não esperava tal resultado, exalando ruidosamente enquanto olhava com olhos surpresos para o resultado de seu ataque. Os viajantes chegaram ao 50º andar. A partir daqui começa o nível superior. Esta é uma zona de alto perigo, onde nem todos são capazes de lutar. Colocando a mão na cabeça como se estivesse olhando para o horizonte, Alto observa que a cada andar, a força dos monstros aumentará. Primeiro precisamos elevar o nível aqui. Mágica fica tensa e olha para o rapaz com os olhos arregalados. A garota está preocupada com o motivo pelo qual Alto luta contra monstros da maneira normal. O rapaz não percebe imediatamente o que ela quer dizer. Alto fica curioso e se aproxima de Mágica, pedindo que ela lhe ensine a maneira incomum de lutar contra monstros. Mágica responde que não era isso que ela queria dizer. Os monstros que ele acabou de derrotar eram poderosos, e ela não consegue acreditar que foram derrotados por um menino. A garota não consegue tirar da cabeça como o garoto é tão forte. Nem todo aventureiro forte consegue derrotar tais monstros. Alto pergunta se isso tudo é estranho, e a garota responde que sim, apontando a mão para o lado. O rapaz olhou para a garota com olhos surpresos e perguntou por que ela estava tão surpresa, pois para ele a força era normal. Alto arregalou os olhos e percebeu que a garota era a segunda pessoa capaz de ver seu verdadeiro eu. Antes disso, ninguém o reconhecia, exceto Hannah. O menino lembra-se de como, em sua vida passada, ao atingir o nível 99, ele teve que lutar sozinho, mesmo contra dragões.
Alto observa as costas dos outros, pois ninguém sequer olha em sua direção, considerando sua vida inferior. A solidão o consumia. O menino está envolto em algemas, puxando seu braço, gritando e sentindo medo. Mas tão sozinho, tal é a lei deste mundo. De pé, um em frente ao outro, o menino percebe que, afinal, existem outras pessoas além de Hannah que não obedecem à lei. Quando perguntado se Alto era um ser humano, ele respondeu rindo que era 100%, embora fosse difícil acreditar nisso, porque ele havia morrido e renascido. Caminhando para frente e destruindo monstros, o nível do menino subiu rapidamente. Atrás dos companheiros, permanece um rastro de ossos e crânios de inimigos derrotados. Em um determinado nível, subindo os degraus, Alto percebeu que agora podia derrotar monstros do 50º andar, e que eles podiam ir mais alto. Subindo um dos degraus, o menino se perguntou se sua memória não o enganava, deveria haver algo ali. Saindo do labirinto com Magica, eles olham cautelosamente para frente e seguem em frente sem pressa, esperando por outro ataque. Ao virar a esquina, Magica congela, olhando com medo à sua frente. Eles se deparam com um monstro várias vezes maior do que os meninos, com olhos vermelhos ardentes, presas enormes e chifres. É um pequeno ogro, que percebe os visitantes indesejados. E o rapaz lembra-se que, em sua vida passada, teve que suar muito para derrotá-lo. Os amigos assumiram uma postura de luta bem na frente do orc. O garoto se perguntando com que rapidez ele poderia dominá-lo agora, com suas novas habilidades. Mágica, ainda olhando para o monstro com medo, percebeu que ele está ansioso para matar. Muitos aventureiros terminaram sua jornada aqui. O orc fica parado olhando com raiva para os meninos, segurando uma espada enorme na mão. Ele está envolto por chamas violentas, seu nível é completamente diferente. A garota cerrou o punho com determinação e se ofereceu para atacar pela retaguarda. Mas Alto recusou firmemente, pois tinha suas próprias contas a acertar com aquele monstro. Preparando-se para atacar, Alto afirmou com confiança que lutaria sozinho e começou a sacar sua adaga. Mágica entra na discussão sem perceber o que o cara está carregando. Afinal, um único erro e ele está morto. O cara sabe disso, mas não cede. Enfrentando o orc, que já está rosnando, Alto percebe que esta é uma chance de testar o quão forte ele realmente é. O menino salta bruscamente, impulsionando-se do chão sem pensar duas vezes na menina. Com um olhar confiante e sem um pingo de medo, segurando a adaga em uma mão e puxando a outra em direção ao inimigo, ele voa direto para o monstro. O monstro abriu suas mandíbulas para acompanhar os movimentos do rapaz, e com toda a sua força, Alto voou acima do orc e brandiu sua adaga para atacar por cima. O menino atingiu o ombro do orc com sua adaga, um som característico foi ouvido e o orc recuou ligeiramente. O garoto só conseguiu arranhar levemente o pescoço do orc. Sua pele era grossa, como se fosse metal. O próprio orc ficou parado como se nada tivesse acontecido. Com um rugido selvagem, ele brandiu sua espada e atacou o menino, que mal conseguiu se esquivar. Com a ponta da espada, o orc atingiu Alto na bochecha, deixando um ferimento e cortando uma mecha de cabelo. Os olhos do menino se arregalaram de horror com a surpresa. Caindo no chão, o menino empurrou com a mão e pensou: se ele não feriu o orc, isso não significa que o ataque não teve efeito. Alto ingenuamente pensa que, se acertar o mesmo lugar, algo bom pode acontecer. A besta rosna de raiva. Muitas vezes o menino acerta o pescoço do inimigo, golpe após golpe. Em uma velocidade alucinante, ele desvia do inimigo e corta no mesmo lugar. Finalmente, Alto consegue derrotar o inimigo. Sua cabeça foi separada do corpo e os olhos ardentes do orc se apagaram. O enorme corpo sem vida cai no chão com um estrondo. Alto exala cansado com alívio. Ele está vitorioso. Respirando fundo, o rapaz ouve a negação de Magica, que está de olhos arregalados e olha para o inimigo caído. A garota não consegue acreditar no que vê e continua negando a realidade. Ela acredita que o garoto venceu com muita facilidade. Engolindo o ar com a boca, Alto pensa que também não precisa se esforçar, mas talvez esse seja o limite de sua força atual. Ao ouvir um som familiar, o garoto sorriu e se virou para ver o slime já arrastando a pedra mágica deixada para trás após a morte do orc em sua direção. O menino disse que apenas monstros de alto nível tinham pedras tão grandes. Exalando, ele sugeriu que provavelmente era hora de eles irem embora. Alto sorriu novamente,
Sentou-se no chão com o slime no colo, virou-se para a mágica e chamou por ela, mas ela permaneceu em silêncio. O menino chama a menina novamente e pergunta se ela pode ouvi-lo. Ela fica de pé com os punhos cerrados, não se vira para ele e não diz uma palavra. Com as orelhas em pé nervosamente e os olhos baixos, a mágica ainda chamou e perguntou o que era aquele som. Alto se virou, olhou para trás de Magica, pressionou o lodo contra o lado do corpo e arregalou os olhos. Os olhos do menino se arregalaram de horror. Seu coração disparou. Ele chamou o nome da menina novamente e disse para ela fugir dali rapidamente. Agora o coração de Mágica também batia acelerado. Ela disse que não podiam correr. Se movessem, morreriam. Da escuridão, a silhueta de outro monstro apareceu. Da escuridão do labirinto, uma mão verde com garras e trapos em torno do pulso se estendeu para eles. Paralisados no lugar, os amigos viram um monstro de um olho só emergir da caverna, com uma força muitas vezes superior à do orc. Um rugido sinistro ecoa no silêncio da caverna. É um ogro verde, um monstro envolto em era mágica. A era em si é um monstro de baixo nível, que parasita outras criaturas de nível superior e suga seu poder. Alto fica chocado com a aparência desse monstro aterrorizante. Ele é atormentado pela pergunta: o que um monstro de nível 70 está fazendo em um nível 50? Monstros normais começam a aparecer 10 andares acima. O menino não tinha certeza se conseguiria derrotar o pequeno. Alto pulou, enfiou o slime em sua bolsa e disse à mágica para aproveitar o momento para fugir. A garota fica parada, como se estivesse hipnotizada. Magica ainda se recusava firmemente a correr. Agora ela estava cheia de determinação, querendo mostrar suas habilidades também. O menino, perplexo com tal afirmação, olhou para ela com a boca aberta de espanto. A garota também possui mana e começou a reuni-la em um punho cerrado. Ela sabe que esse monstro é forte. Acreditando em si mesma, a menina declarou que esse inimigo também tem um limite. Lançando-se na batalha, ela estava completamente transformada, tornando-se confiante e radiante. Mágica lembra-se de como treinou arduamente com seu professor para se tornar uma parceira digna do herói que ela busca. A garota é forte em tudo, ela não tem igual, ninguém e nada pode derrotá-la. Ganhando energia em seu corpo, Mágica pensa que, quando conheceu o Alto, finalmente percebeu que seus esforços não eram suficientes. A garota saltou do chão com a velocidade de um raio para desferir o primeiro golpe no ogro. Mágica escolheu um ponto para atacar o corpo do monstro, sua atenção primeiro voltada para o peito do monstro. Em questão de segundos, ela estava sobre a cabeça do monstro, que ergueu a cabeça e abriu a boca. Mágica gritou que não perderia, e balançou seu punho coberto de mana com confiança para golpear o monstro. A garota balançou seu punho coberto de mana no rosto do ogro com toda a sua força, passando por ele em uma velocidade alucinante. Rangendo os dentes, Mágica observou o monstro e pensou que era seu dever derrotá-lo. Ao acertar a besta, a garota saltou para uma distância segura. Seu movimento havia irritado o monstro e ele estava tentando pisoteá-la com suas patas. Observando a reação do monstro, Magica percebeu que seu ataque teve pouco ou nenhum efeito. Com os olhos bem abertos, ele pensa em um plano. O rosto do monstro fica ainda mais furioso enquanto ele olha diretamente para a menina com um de seus olhos brilhantes. Furioso, o monstro se inclina para o chão, apoiando-se com uma mão e tentando golpear com o punho, mas a garota consegue se esquivar habilmente do ataque do inimigo. Magica saltou longe o suficiente para evitar ser atingida pelas pedras voadoras, que se estilhaçaram quando o punho do ogro atingiu o chão da caverna com um golpe poderoso. A garota tinha uma vantagem. Ela começou a se mover rapidamente ao redor do inimigo com relâmpagos, pois era rápida e ágil. Magica começou a correr ao redor do monstro muito rapidamente, atingindo todas as partes do seu corpo, fazendo com que ele caísse de joelhos e rugisse. O dano de um ataque não é suficiente, então ele tem que fazer vários deles, acelerando e acertando-o repetidamente. A garota aumenta sua velocidade e exige de si mesma que se mova ainda mais rápido. Na velocidade máxima, ela se encontra atrás das costas do monstro. De repente, uma era se estendeu do corpo do monstro, como videiras vivas alcançando Mágica. Protegendo seu hospedeiro, a era envolveu o corpo da garota, que ficou presa antes de alcançar o monstro e não conseguiu se mover. Gritando e invocando o demônio, Magica se vê presa, enredada na era, com um lampejo de ansiedade e confusão nos olhos. Resistindo, a garota sentiu a era envolver completamente seu corpo.
Ela parece confusa e perdida. O parasita começa a apertar cada vez mais forte. Depois começa a gritar, fechando os olhos. Alto vem em seu socorro. Com sua lâmina de ar, ele corta a Hera e a liberta da armadilha. Ela cai surpresa. O menino se preparou para lutar contra o monstro com sua adaga. O monstro fica em uma nuvem de poeira, enquanto a menina continua caindo amarrada. Mais um movimento hábil e mágica se liberta da Hera, que Alto corta em pequenos pedaços. Uma vez livre, a garota pousa habilmente no chão, girando no ar, olhando para os pedaços de Hera cortada. Caindo exausta de joelhos, Magica vê um rapaz pousar perto dela. Alto se vira com um sorriso satisfeito, perguntando como ela está. Ele está preocupado com sua companheira e não lhe dá nenhum motivo para desanimar. A garota respondeu ao garoto com um sorriso e agradeceu por sua ajuda, com um ar de arrependimento no rosto. Mágica aperta o punho com força e pensa em como é patética, tendo sido salva por uma criança. Em pé, bem na frente do monstro desenfreado que jazia em uma nuvem de poeira, a garota reuniu seus pensamentos novamente. Magica começou a reunir forças em seu braço novamente para continuar a luta com o monstro. Graças a Alto, ela recuperou sua determinação. Finalmente reunindo suas forças, a garota decide dar o seu melhor e se envolver em uma batalha feroz com o monstro. Magica prepara um feitiço de luz intocável pela sombra, seu punho explodindo em chamas amarelas. A garota pede à luz que lhe conceda o poder dos corpos celestes brilhantes e raios de luz começam a se formar ao seu redor, enquanto o monstro ataca ao mesmo tempo. Invocando o artefato, Magica aponta seu punho para o monstro com grande velocidade, fortaleza e determinação preenchendo-a. Depois de recitar o feitiço, a menina invocou uma chuva de estrelas e inúmeras bolas de fogo choveram sobre o inimigo. Com tal ataque, o monstro voou para cima, afastando-se do chão a uma velocidade tremenda. A garota caiu de joelhos exausta, pois havia usado toda a mana para seu feitiço secreto. Magica tem certeza de que derrotou o monstro com sua magia e relaxa. O monstro furioso recupera os sentidos, levanta-se e dirige-se para a menina, com o seu enorme pé pairando sobre ela, prestes a esmagá-la. As orelhas de Magica caíram, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ela olha para o monstro sem fazer nenhuma tentativa de se mover, com terror nos olhos. A sombra da pata do monstro paira sobre o corpo frágil da menina, e ela olha para o pé dele com desesperança, incapaz de se mover. Atrás das costas de Magica, o chão começa a ranger. Ela não se move do lugar, ouvindo atentamente cada ruído. Continuando em pé sobre uma pata, o monstro não percebe uma rachadura começando a se formar sob seu pé. Dividindo-se ao meio, a rachadura começa a se transformar em uma fenda e o monstro cai nela com um pé, enquanto emite sons horripilantes. Perder o equilíbrio, o monstro caiu de costas com um estrondo, levantando nuvens de poeira. Magica observa o que está acontecendo confusa, sem entender o que está acontecendo, e percebe o rapaz. Alto fica parado com um olhar penetrante, os lábios firmemente cerrados, a mão estendida para a frente em uma névoa de vapor. A garota olha para o garoto e diz seu nome baixinho, mas não tira os olhos do monstro. Um momento depois, Alto pega a garota atordoada nos braços e continua observando o monstro. Sem soltar a garota de seus braços, Alto se afasta do monstro até que ele liberta sua perna da armadilha da fenda e para. O menino carregou a menina para um lugar seguro, deixou-a confortável e pediu que ela lhe contasse o resto, agachando-se na frente dela. O slime, que se chamava Ru, Alto deixa como guarda-costas e pede que ele fique de olho em Magica. Ele guinchou em concordância. A expressão de confusão no rosto dela não desapareceu. Ela silenciosamente lançou um olhar para o menino enquanto continuava sentada em seu esconderijo. O monstro preso está descontrolado. Sua perna ainda está presa em uma fenda e ele está com dificuldade para se mover. O menino olha para a fera com olhos cheios de raiva confiante, empurrando sua adaga enquanto se prepara para atacar novamente. O monstro olha para o menino com olhos ardentes de raiva e rosna descontente. Com um movimento repentino, Alto se solta e voa em direção ao monstro, que por sua vez, aponta a Hera para o rapaz, tentando pegá-lo. O monstro estava tão furioso que uma luz vermelha brilhou através do tapa-olho que cobria seu outro olho, e Hera brotou de todas as partes de seu corpo. O menino habilmente se esquiva dos golpes da Hera, manobrando rapidamente entre esses chicotes. Ele propositalmente continua com o monstro.
O menino percebe que sua velocidade é menor do que a de Magica, e como esse é o caso, ele deve dar o seu melhor. Perder a guarda, Alto não percebe um dos chicotes de Hera. Percebendo sua aparição repentina, o menino se move chocado. Sem tempo para se esquivar, o menino recebe um poderoso golpe de chicote na região do peito. Surpreso e com dor, ele se contorce e arregala os olhos. A garota que observa ao lado pronuncia o nome de Alto em voz alta, chocada com a força do golpe do monstro. O efeito do golpe foi imprevisível. O rapaz não conseguia respirar, mas reuniu forças para atacar, reuniu energia de fogo na mão e pressionou a Hera que sibilou. O chicote pega fogo, começa a arder e o menino consegue saltar para uma distância segura. O garoto começa a reunir energia novamente enquanto a Hera continua a se incendiar. Alto está sem fôlego e pensa que o ataque deve funcionar. Hera é Hera, mesmo que seja mágica, ainda é suscetível à magia do fogo. O menino transfere a magia de fogo para a adaga e pensa que, mesmo que queime a própria videira, a Hera continuará se regenerando. O menino salta e sabe que precisa atacar de uma forma que machuque o ogro. Reunindo suas forças, o menino se lança na luta com uma adaga em chamas direto no monstro, que então tenta atacar o menino novamente. O monstro solta a Hera novamente. Várias peças voam em direção a Alto, que pensa nesse momento que não será possível perfurar a pele do orc diretamente. O menino habilmente corta as vinhas que estavam no caminho para alcançar o monstro com sua adaga de fogo, e decide que precisa mirar. Saltando sobre a cabeça do inimigo, o menino se viu nas costas do ogro, enquanto a Hera, ao mesmo tempo, tenta atingir a criança. Alto viu no corpo do monstro o local onde a Hera começa a crescer e reuniu fogo em sua mão para queimá-la. O garoto decide atacar a raiz do crescimento e, invocando uma bola de fogo, ele a lança com confiança sobre a Hera. As costas do ogro pegam fogo e o menino é lançado para trás pela onda de choque. Usando o poder do fogo na Hera, o efeito foi inesperado. Toda a cabeça do ogro de repente pegou fogo. As chamas envolveram até mesmo a boca. E o monstro rugiu. Alto saltou para o lado, um pouco trêmulo, observando o processo com atenção. O menino respirava com dificuldade, estava exausto da batalha com o monstro e começou a se acalmar. A força começou a deixar Alto e ele começou a perder a consciência caindo no chão. Alto caiu inconsciente, deixando cair sua preciosa adaga com o Slim voando em sua direção. Faíscas do fogo voavam pela masmorra. Salpicada de faíscas, Magica cambaleou até o rapaz com as orelhas em pé e olhando à sua frente com olhos surpresos. A garota observa enquanto o monstro rosna e queima e as chamas não se apagam. Ela percebeu que Alto definitivamente havia vencido agora. Magica também começou a desmaiar com o pensamento de que Alto era apenas uma criança e derrotou um inimigo tão forte, finalmente desabando. Os companheiros se viram do lado de fora, perto da torre, abrindo os olhos. A primeira coisa que viram foi o slime de Ru. Esfregando os olhos, os amigos deitados no chão finalmente recuperaram os sentidos. Magica, surpresa como sempre, e Alto cansado. Os rapazes olharam ao redor e perceberam que estavam em uma rua da cidade, com pessoas passando, um comerciante vendendo mercadorias e um casal deitado no chão. Virando a cabeça, Alto perguntou a Ru, que estava se movimentando ao lado deles, como haviam chegado ali. Seus amigos não acreditavam que Ru pudesse carregá-los, mas perguntaram se ele tinha feito isso, se ele realmente era capaz. O slime deixou claro que ela tinha ajudado. Alto agarrou Ru com gratidão e o embalou em seus braços, dizendo que ele era o companheiro mais confiável do mundo. Virando-se para a mágica, o menino disse que teria sido perigoso ficar inconsciente na masmorra, e que era muito bom que eles estivessem ali agora. A menina permaneceu em silêncio. Virando-se, Magica disse que seria a primeira a voltar para a pousada e pediu desculpas. Ela estava chateada e pensativa. O menino concordou sorrindo e disse, segurando um leque nas mãos, que ele também iria descansar um pouco e voltaria para a pousada. Depois que Magica saiu, Alto ficou sério e se perguntou se ela realmente poderia usar um artefato. Artefatos criados por um deus, ferramentas sagradas que podiam ser contadas nos dedos em seu mundo. O que a garota usava era chamado de chuva de estrelas. Acariciando Ru e segurando-o no colo, o rapaz lembra-se, se sua memória de sua vida passada não o falha, que em 7 anos esse artefato morrerá. No presente, a dona do artefato é Magica,
que caminha silenciosamente em direção à pousada. A noite cai, toda a companhia voltou para o quarto para passar a noite, mas não há luz em nenhuma janela. Alto imediatamente foi para a banheira e sentou-se na água quente pensando em algo. Mágica se tornou o amigo que ele não teve em sua vida anterior. Suando com o vapor da banheira, o menino olha fixamente para um ponto e pensa: Mágica tem usado a magia do artefato todo esse tempo. A garota usa uma luva na mão, com uma marca especial, a mão artefato da justiça. Ela é da família dos esquilos. Magica, a pessoa que possui essas duas características, foi condenada na vida passada de Alto. De acordo com a decisão do Vaticano, elemento criminoso número 5, ela e outros 5 foram declarados inimigos de Deus. Maquia Extet Terror estava no tribunal. O menino lembra que isso ainda não aconteceu, mas no futuro, uma ordem será dada para destruí-los. Enquanto tomava banho na banheira, um placar de habilidades apareceu na frente de Auno. Ele olha para ele com espanto e finalmente percebe algo. Olhando para o ponto onde a vida era mostrada, o menino pensou que provavelmente a taxa de vida de Magica era de 4 estrelas. Na masmorra, o menino sentiu a energia mágica da menina ultrapassando a sua e uma barreira inquebrável. O menino acha que, com a força vital e o artefato, Mágica deve ser incomparavelmente mais forte do que ele. Alto mentalmente, se colocou junto com a garota enquanto a energia respirava nos dois e percebeu. Lá estava, que diferença no padrão de vida. O menino pensou no que aconteceria no futuro. Mesmo Mágica, com seu poder, destruiria o Vaticano em 7 anos. Os olhos de Alto revelam dor. Ele imagina o que acontecerá com ele se o futuro se repetir. O menino mergulha na água, prendendo a respiração e fechando os olhos com força. Ele começa a perceber o quão fraco ele realmente é em comparação com Magica. Abrindo os olhos debaixo d'água e olhando para baixo, o menino se perguntou se realmente poderia mudar seu destino. Completamente imerso em seus pensamentos, Alto não percebeu que seu amigo Ru estava afundando na banheira. Mas quando percebeu, ficou assustado e cobriu as partes importantes com as mãos. Saindo de debaixo d'água, o menino pegou o slime com as mãos, tirou-o da água e perguntou o que ele estava fazendo ali com uma expressão preocupada. Olhando para Ru, Alto percebeu que ele havia mudado de cor e forma e pediu que ele não dissesse que o slime também queria tomar banho. O menino saiu da banheira e levou Ru com ele, pegou uma toalha, ensaboou-a e espumou-a. Sentou-se na cama e começou a ensaboar o slime com a espuma abundante. O menino explicou rindo que desta vez eles tinham saído apenas por causa do slime. E, em gratidão, Alto esfregaria Ru até brilhar. O slime guinchou em concordância. Sob o som da água caindo, os guinchos de Ru podem ser ouvidos. Alto pergunta se ele precisa parar, se faz cócegas nos calcanhares dele. Eu nunca pensei que o slime tivesse calcanhares. Depois do banho e da limpeza, o lodo brilhava como um diamante, cintilando com tons de roxo e azul. Satisfeito com seu trabalho, Alto informou ao slime que ele estava ofuscando seus olhos e perguntou se ele sempre ficava assim quando estava limpo. Rindo da reação de Ru, o menino perguntou se ela estava satisfeita. E o slime guinchou afirmativamente, pulando no chão do banheiro. De repente, o lodo se espalhou pelos azulejos do banheiro, transformando-se em uma poça, o que assustou Alto, que pensou: lodo não pode ser lavado. Reunindo a poça de volta em um pedaço, o menino a levou para o quarto onde as coisas estavam preparadas e lembrou que Ru o havia assustado. Assim que o menino entrou no quarto, Mágica se levantou abruptamente, olhando para o menino com uma expressão culpada no rosto e sem a cabeça dele. Mágica virou-se para o menino, olhando diretamente para ele, e decidiu confessar algo. A garota convida Alto para ir ao terraço, para tomar um pouco de ar fresco e conversar. Magica sentou-se em um banco, inclinou a cabeça e cruzou as mãos no colo. O menino a seguiu com 2 canecas de chá e percebeu que ela tinha algo a dizer. Alto percebeu que Magica não tinha dito uma palavra desde que voltaram para a pousada e ficou preocupado que algo estivesse errado. Estendendo uma única caneca para a garota, o menino disse que a cidade era muito bonita. Mágica concordou brevemente, apenas sentada ali, olhando para longe. A garota aceitou a caneca de chá oferecida, mas não começou a falar, apenas olhando à sua frente. Magica começou sua história com hesitação. Virou-se para Alto e disse que nunca pensou que perderia para um mago em nada. A garota é excessivamente confiante. Antes de conhecer seu namorado,
Ela achava que os magos não eram páreo para ela, matando monstros um após o outro. Continuando sua história, a garota admitiu que seu treinamento provavelmente a tornou arrogante, mas agora ela percebia isso. Mágica afirmou que ainda era inexperiente, e naquele momento, as nuvens se abriram e a lua cheia apareceu, iluminando brilhantemente tudo ao seu redor. A garota ao luar disse ao rapaz com toda a seriedade que queria dedicar sua vida ao treinamento solo a partir de agora. Alto não conseguia acreditar no que ouvia. E a garota acrescentou que morar ao lado dele só favorecia sua fraqueza, então ela queria um quarto separado. Se ela não tivesse ido com Alto, Magica nunca teria sabido sobre sua fraqueza. Colocando a caneca na borda, a garota agradeceu ao rapaz por tudo. De pé diante do rapaz, a garota prometeu que nunca mais perderia, deixando-o sem palavras. Ele não tinha nada a responder. A garota olhou confiante para frente e avisou que na próxima vez que se encontrassem, ela tentaria se tornar mais forte do que o rapaz. Alto ficou do outro lado completamente desanimado. Ele nunca imaginou que a garota se achasse mais fraca do que ele. O rapaz também colocou sua caneca na grade da varanda, sem beber seu chá. O rapaz riu alegremente, cobrindo a boca com uma mão, enquanto Magica ficava ali sem perceber o que ela havia dito de engraçado. Alto rapidamente começa a se desculpar piscando para a garota, explicando seu riso dizendo coisas estranhas. Slime senta-se e observa os amigos, e eles pensam que não se trata de talento, se você tem ou não, o principal é dar o seu melhor. Os meninos levantaram suas canecas e as chocaram em sinal de acordo, sob o olhar da lua brilhante, e Alto disse que também não iria perder. Os amigos concordaram que se encontrariam novamente quando cada um deles estivesse 100 vezes mais forte. Mas naquele momento não podiam imaginar o que o futuro lhes reservava. Os amigos estão felizes, sorrindo uns para os outros. Ru termina seu chá na cabeça do menino. Mas não importa o quanto eles tentem no futuro, existe uma força poderosa. Ainda existe uma força neste mundo que pode destruí-los em um piscar de olhos. Alto senta-se em seu quarto e reúne suas coisas. O slime está sempre ao seu lado e ajuda quando necessário. O menino virou-se bruscamente para a cama onde Magica costumava dormir e olhou para ela com pesar. Olhando para onde a garota estava, ele vê a cama desarrumada arrumada. Alto franziu a testa, fechando os olhos, pensando em outra coisa brevemente. Com as palavras "tudo bem" e um sorriso nos lábios, o rapaz decidiu seguir em frente, abriu a porta e saiu alegremente. Desde que saiu da pousada, Alto havia perdido a noção do tempo e se dedicado de cabeça ao treinamento. Alto decidiu que primeiro deveria desenvolver a habilidade de criação e abriu o quadro de habilidades, praticando intensamente. Depois de muito tempo escolhendo um lugar para treinar, o rapaz finalmente encontra um lugar perfeito para treinar, gabando-se disso.